Bem-vindo ao Maestria da Mente Podcast, onde abordamos o que há de melhor na neurociência e no comportamento humano. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou com o professor Osvaldo, que é professor de Teologia e Ciências da Religião, e hoje a gente vai falar sobre crenças, por que o ser humano tende a acreditar em coisas sobrenaturais, sobre a religião cristã de uma forma geral, tanto os protestantes quanto os católicos. E fico muito feliz, doutor Osvaldo, de ter o senhor aqui hoje como meu convidado no podcast, que eu tenho certeza que muitas pessoas que vão escutar esse episódio vão se identificar com várias questões que a gente vai trazer aqui hoje e vão poder ter uma orientação em relação a respeito das suas crenças e dos seus comportamentos de uma forma geral. Gostaria de perguntar, doutor Osvaldo, onde surgiu essa crença no sobrenatural e por que o senhor acha que o ser humano tende a acreditar em coisas que ele não consegue explicar para dar razão à sua existência? Bem, obrigado, Tiago, pelo convite de estar aqui. Cumprimento os seus telespectadores, a todo mundo que está aqui nos assistindo. Prazer poder compartilhar as minhas ideias aqui com você. Bem, eu penso que é impossível a gente tratar do campo da religião, das crenças, se a gente não voltar à linha do tempo da humanidade muito tempo. A religião é pré-histórica, ela tem milhares de anos. Está em disputa no campo da antropologia a origem da humanidade. Se o Homo sapiens tem 250 mil anos, 300 mil anos, 700 mil anos. Recentemente, muito recentemente, foi descoberto um sítio arqueológico em que a arqueóloga responsável está dizendo que há mais de 700 mil anos nós já manejávamos ferramenta, o que é um salto na pesquisa muito grande, mas está em disputa. De qualquer forma, digamos, a espécie humana existe em torno de 250 a 300 mil anos. Alguns dizem que vai chegar a 700 mil e para, ou seja, o Homo sapiens teria surgido há 700 mil anos. Hoje, disputa-se em torno de 300 mil anos. E, além disso, se discute quando é que a espécie humana desenvolveu o pensamento simbólico. O pensamento simbólico é o que determina hoje a diferença da espécie humana dos outros animais. No passado se considerava que era o polegar opositor, não é. A utilização de ferramenta, não é. A bipedização também não é. E os antropólogos e paleontólogos hoje chegam a um consenso, mas é consenso em termos de hipótese de trabalho. A gente não pode nunca, nesse campo de pesquisa de objetos ausentes, ser radical ao ponto de dizer que chegamos ao final de todas as explicações. Mas a explicação consensual com a qual eu me sinto bem é de que o que nos difere de todos os outros primatas, porque o lógico seria primeiro nos comparar com os outros primatas, já que somos primatas, e do restante dos animais é o pensamento simbólico. O pensamento simbólico é responsável pela nossa imaginação, pela nossa criatividade, pela fala articulada, simbólica, representativa, como a gente tem. Não significa que os animais não se comunicam entre si, se comunicam, até as árvores se comunicam, mas as árvores se comunicam quimicamente, os animais por sons não articulados. Assim como eles conseguem compreender o som de um leão rugindo, eles conseguem compreender, por exemplo, o som de grito de perigo de algum animal da sua espécie e até de outra espécie, porque como eles vivem no mesmo território, eles começam a aprender que quando determinado bicho faz aquele grito é porque tem um predador por perto. Então os animais se comunicam, mas não se comunicam como nós, criando palavras que são representações simbólicas de campos da realidade e até palavras que representam campos do imaginário. Então a gente pode falar leão e pode falar saci-pererê. Um animal pode ter um som de alerta para um leão. Aparece um leão, um bichinho daquele berra, todo mundo sabe que vem um leão. Mas ele não pode criar um som para um saci-pererê porque ele não tem imaginação, logo não tem religião. A religião deriva diretamente da nossa capacidade de pensamento simbólico, porque a religião é como o teatro, como a arte, como a literatura, é um campo inventado da cultura. A religião não é uma invenção, é uma
descoberta da espécie humana, a experiência religiosa é um atributo fisiológico, biológico, da estrutura do cérebro, mas o conteúdo da religião não. Quando nós descobrimos o nosso potencial religioso por conta do desenvolvimento do pensamento simbólico, e aí está em disputa se o pensamento simbólico ele connasce com a espécie ou se a espécie teve um tempo bem primata, digamos assim, em algum momento o Homo sapiens desenvolveu o pensamento simbólico. Não vou discutir isso aqui, mas surgindo o pensamento simbólico, surge a religião. Mas surge a religião como potência humana, como faculdade. E a religião não dá os conteúdos serão criados pela cultura. Como, quando a religião surge há 50, 100, 150, 200 mil anos atrás, nós não tínhamos compreensão de absolutamente nada. Nós não tínhamos ciência, nós não tínhamos sequer ferramental conceitual para a gente poder lidar com a realidade. A gente lidava com a realidade através do medo, através da violência, através da sexualidade, e então nós fomos criando, enchendo o universo religioso com esses atributos e essas atitudes inerentes da espécie humana. A religião foi criada a partir do medo, da violência, da sexualidade, aqueles atributos e emoções básicas fundamentais, porque nós não dispunhamos de conhecimento da realidade para preencher o campo religioso com conhecimento. Nós inventamos os mitos e enchemos a religião de mitos, porque o impulso original da religião é satisfazer aquela situação de insegurança da espécie, porque nós vivíamos amedrontados. A espécie humana devia viver muito parecido como os passarinhos vivem ainda hoje. Quem já observou passarinho sabe que ele pousa, dá 3 bicadinhas ali no cisco e para já para olhar para ver se tem perigo. É uma vida de ansiedade ininterrupta que os passarinhos, as gazelas, quem já viu gazela na África, gnu, eles param, comem, levantam, observam para ver se tem algum perigo, voltam a comer. A gente vivia daquele jeito. Os paleontólogos, inclusive, dizem que nós éramos carniceiros. Nós só nos tornamos predadores depois que desenvolvemos ferramentas especiais para lidar com predadores. Aí a gente ocupou o nicho que não pertencia a nós. Então, quando nós desenvolvemos a religião, nós tivemos o impulso de explicar e controlar a realidade que nos satisfizesse a ansiedade, o medo, o pavor, mas nós não tínhamos informações de nada. Então, nós usamos a religião para inventar explicações que nos dessem tranquilidade e uma sensação de controle sobre a realidade. Por isso, nós não inventamos o ato de crer. O ato de crer é inerente à espécie, é uma atividade fundamental da mente. Mas nós inventamos os conteúdos nos quais nós íamos crer. E esses conteúdos eram compatíveis com o tipo de civilização que a gente... Não civilização, essa palavra é inadequada para aquela época, mas para o tipo de sociedade que nós havíamos criado, sociedades caçadoras-coletoras. Então, eram crenças muito simples, nada complexas, não hierárquicas, já que uma sociedade caçadora-coletora não é hierárquica. Milênios depois, há 12 mil anos atrás, em média, nós desenvolvemos a agricultura, então passamos para outro tipo de sociedade, aí sim, a civilização, que é uma sociedade de classes. Ela se tornou muito mais complexa, porque ela se torna estratificada, hierarquizada, e isso gerou transformações dentro do universo mitológico da religião, e nós, então, passamos a usar a religião como uma legitimação desse sistema hierarquizado, até muito recentemente, até ontem, mais ou menos há 2.500 anos atrás, a gente começou a trincar levemente esse conteúdo. Por exemplo, o Aristóteles já dizia, né, por que os deuses têm reis? Porque os homens têm reis. Anaxágoras dizia, por que os sítios... Os sítios? Eu acho que sim, me esqueci o nome do povo aqui. Eu acho que são os sítios. Os deuses deles são louros de olhos azuis. Por que eles são louros de olhos azuis? E por que os etíopes têm deuses negros de nariz chato? Porque eles são negros de nariz chato. Quer dizer, já começou a aparecer na cultura, 2.500 anos atrás, pelo menos, críticas conscientes ao conteúdo religioso. Mas era perigoso, veja Sócrates, né? A tradição diz que Sócrates foi executado por Corromper desenvolver
na É, juventude. exatamente. Então, puxaram o freio de mão e seguiram. Segundo o Carl Sagan, tem uma coleção Cosmos do Carl Sagan no YouTube, eu recomendo assistir o volume 7. Muito bom. Ele então descreve como que o pitagorismo e o platonismo jogaram por terra todo o esforço da civilização jônica que se desenvolvia no campo da materialidade, do materialismo, né, das ciências, e vem o pitagorismo e o platonismo sepulta isso por 1.500 anos. Então a gente vai ter aí uma interrupção de 1,5 milênio desse processo de desenvolvimento crítico, mas a partir mais ou menos do século X, as invasões árabes levam Aristóteles para a Europa, isso vai desenvolver Renascimento, Reforma, Revolução Industrial, Iluminismo, Revolução Francesa. E aí surge, para mim, o maior fenômeno, o mais importante, de longe, não tem nenhum outro que lhe equivalha na espécie humana, o desenvolvimento do pensamento científico da espécie, que transformou a espécie em outra coisa e não apenas fez a crítica do tipo aristotélico de Anaxágoras da religião, mas explicando a realidade pela primeira vez na história da espécie, mostrou que as explicações religiosas eram todas inventadas a partir da ignorância. A gente precisa compreender que, na origem, não havia outra coisa a se fazer. Uma vez que a religião surge, ela só poderá ser construída por construtos imaginários, falsos do ponto de vista heurístico. Não há nenhum conteúdo heurístico válido em religião nenhuma. Mas na origem não podia ser de outro jeito. Nós não sabíamos nada, absolutamente nada. Quando a gente diz a gente não sabia nada, a gente não sabia nada Mesmo. mesmo. Mas hoje não. Hoje a ciência mostra para nós, em alguns campos mais, em outros campos menos. No século, até o século XIX, a gente não sabia absolutamente nada de cérebro. Até metade do século XX, a gente ainda continuava cego em relação ao cérebro. Hoje você pode fazer pesquisa do funcionamento em tempo real do cérebro sem abrir a cabeça de ninguém. Então, não conto 50 anos para que a gente vire do avesso tudo o que a gente acha que sabe sobre o funcionamento interno do cérebro. O problema é que a religião se tornou dogmatizada, politicamente importante para a manutenção da sociedade de classes, e tanto a religião como sistema, como os indivíduos, como elementos desse sistema, reagem a admitir que tudo o que a religião diz é invenção. O religioso, se for de fato um religioso, é natural que ele acredite que tudo o que a religião dele ensina para ele é verdade. Mas é lamentável ter que dizer que nada que a religião ensine para ele é verdade. Tudo é mito, ele tem direito de crer. A minha fala aqui não significa vamos impedir os religiosos de ser religiosos, mas é um clamor à lucidez. Sejam lúcidos, por favor. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A religião pode ter as suas utilidades psicológicas, mas do ponto de vista de sala de aula, ela seria reprovada em todas as disciplinas do ensino fundamental, quanto mais do curso superior. Então, o impulso de crer é inerente à espécie. Perfeito. E O como problema é que o conteúdo em que se crê tem que ser inventado. Eu termino com o conceito de sagrado de um dos maiores fenomenólogos do século XX, e que muita gente boa nas universidades tratam como se fosse um teólogo, o que é um crime contra ele, Mircea Eliade. Ele escreveu um livro chamado Origins, na verdade é The Quest em inglês, aí em Portugal foi traduzido para Origens, não tem publicado no Brasil, mas tem publicado pela Edições 70, lá de Portugal, dá no mesmo. E na introdução de Origens, ele faz, para mim, a definição mais espetacular de sagrado que eu já li. Sagrado é um elemento da estrutura da consciência. A consciência, o pensamento simbólico, trabalha com hierarquização da realidade, porque senão tudo fica gris, fica impossível de você se movimentar. Então você cria zonas de relevância, de importância no mapa mental que você tem da realidade. E sagrado é aquela concentração de valor que você confere a determinados espaços da realidade. A religião é um fenômeno de sacralização, mas o sagrado não é o que a religião trata como sagrado. O que a religião trata como sagrado é uma mistificação e uma invenção da cultura.
Sagrado pode ser a arte, pode ser a religião, pode ser o esporte, pode ser a guerra, pode ser o sexo, tudo aquilo que nós conferimos valor comparativamente aos outros espaços ou objetos da realidade. Ou seja, nós produzimos o sagrado, não é o sagrado que nos produz. Perfeito. E como o senhor abordou muito bem, né, essa crença no sobrenatural ela é tão antiga, então, quanto nós seres humanos, apesar dessas divergências em relação à cronologia, se é 200 ou 700 mil anos atrás, essa necessidade de crer em algo para explicar fenômenos que a gente não tinha conhecimento, ela é inata a todos nós. Mas eu queria saber, professor, no início, né, nos primórdios dessas civilizações ou sociedades, melhor digamos assim, geralmente esses deuses eles eram criadores de fenômenos muitas vezes naturais, como por exemplo o Zeus estava associado ao raio, Poseidon, o Netuno ao mar, mas depois essa conceitualização do sagrado acaba ganhando um conceito mais moral de um Deus pessoal que pode punir a humanidade, que se você não seguir as suas regras, você pode acabar no inferno e passando lá toda a sua eternidade. Quando houve essa mudança desses fenômenos naturais, dessa explicação de mitos em relação aos fenômenos da natureza para um Deus pessoal que nos observava e que poderia nos condenar ou, ao mesmo tempo, nos levar para o paraíso, para o céu, para ficar perto dele para a eternidade. Tá? Primeiro dizer que, se de um ponto de vista a religião é tudo igual, de outro ponto de vista, religião é diferente uma da outra. Ela é tudo igual no sentido de que é um fenômeno potencializado pelo pensamento simbólico humano. Se nós não tivéssemos um neocórtex super desenvolvido, não seríamos seres religiosos. É tudo igual, porque todo o conteúdo de religião, de qualquer época, é uma invenção da cultura, assim como o rádio é uma invenção, a internet, o conteúdo, não a religião, mas a religião sim no sentido da atualização da prática social, mas o impulso para a religião é inato. Então, todos os conteúdos são criados por nós, nesse sentido, todas as religiões são iguais. Mas elas são muito diferentes entre si, porque há diferentes modalidades de religião. Vou citar duas. Nós temos no mundo, mesmo hoje, religiões de salvação, e há religiões que não são religiões de salvação. O candomblé não é religião de salvação. E o cristianismo é religião de salvação, mas o cristianismo não é a única religião de salvação. Aliás, na época do Novo Testamento, você tropeçava em cada esquina com uma religião de salvação, e o cristianismo é apenas mais uma dentre uma centena que existia. Nós também temos religiões de matriz moral e temos religiões de matriz que não são matrizes morais. Por exemplo, de novo, o candomblé não é uma religião de matriz moral, não significa que ela seja imoral, significa que ela é amoral. Nos espaços antigos, hoje o candomblé está inserido na cultura cristã do Brasil, então você não Uhum. pode analisar essa questão do candomblé no Brasil. Mas se você arrancar o candomblé do espaço cívico nacional, dá para fazer essa análise. Porque os orixás, por exemplo, são amorais. Você pode, dependendo do terreno de candomblé, contratar os serviços de um orixá para fazer algo bom ou para fazer algo mal. Porque quem decide o que é bem ou mal não é o orixá, é a cultura dos anciãos da comunidade. E você tem matrizes morais, como o cristianismo, e que mistura o que é certo ou errado do comportamento subjetivo e individual, inclusive, não apenas coletivo, com a matriz religiosa. Eu vou dar uma explicação de como nós desenvolvemos isso tudo até chegar no monoteísmo. Nós não temos uma ideia muito clara de como era a religião quando ela surgiu. Com certeza esquece Zeus, esquece Deus, esquece Jesus, esquece tudo. Porque tudo isso é invenção muito recente, muito recente. Muito provavelmente, a primeira atividade de projeção de explicações religiosas na realidade foi a divinização dos elementos da natureza. Então, você trata o Perfeito. próprio raio como a força. Você não vai inventar de momento que tem um Deus que joga o raio. Não. Isso precisa de uma racionalização muito posterior. Você vai tratar o próprio raio como uma coisa Uhum. sagrada. Você não vai tratar o vulcão como sendo o caldeirão de um Deus. Você vai tratar o próprio vulcão como a própria manifestação da força. Então, alguns paleontólogos e antropólogos, eles cunharam o conceito de mana,
que é o conceito da energia que está impregnando toda a realidade. Muito dificilmente a ideia de deuses é muito antiga, muito provavelmente ela é recente. Ela eu apostaria que ela é do período da agricultura. Antes, não. Antes devia prevalecer o animismo. Não diria um animismo de unificação, eu acho que seria algo muito próximo do candomblé, do que o shintoísmo é uma espécie de varejo às últimas consequências, porque o candomblé concebe um orixá da floresta, e no shintoísmo você tem um kami, não de cada árvore, de cada folha. É a mesma coisa, porque o kami é uma energia daquele Uhum. objeto, mas é um em cada grão de arroz. E no candomblé é um orixá da vegetação. Mas o candomblé está muito mais próximo do que era a religião no mundo pré-histórico do que as religiões de hoje. Então, nós temos muito pouca informação sobre a religião antiga. A única coisa que eu acho que é certo é que ela é anterior à arte, porque antes de nós desenvolvermos os instrumentos que nos defendiam, nós desenvolvemos religião. Mas como nós éramos presa, nós criávamos uma religião que era consoante à nossa condição. Nós éramos homens assustados, mas homens que criavam explicações teológicas para o seu mundo. Quando nós desenvolvemos ferramentas, quando nós nos tornamos criadores, passamos a adaptar o nosso ecossistema a nós mesmos e ter ferramentas de caça, nós começamos a ter certos momentos de tranquilidade. Porque você podia dormir tranquilo, você podia acordar tranquilo, porque se um animal entrasse na gruta, você não estava morto, você tinha como se defender. Isso começou a direcionar a mente humana para o tédio. Você cria um tédio, você vai girando o tédio, né? No século XXI, um especialista italiano criou o conceito de ócio, né? O ócio criativo. Isso é mais velho do que andar para trás. No momento em que você, diferente de um passarinho, não precisa ficar vigiando sua segurança o tempo todo, porque você pode relaxar, emergiu o direcionamento das nossas energias criativas para a arte, porque a arte já não é mais não é uma prática para a nossa sobrevivência. A arte é uma prática para a nossa fruição, para o prazer. A religião não. A religião foi criada como instrumento de tentar garantir a nossa sobrevivência. Ou seja, primeiro surge a religião, depois surge a arte. Mas os deuses são mais recentes. Os deuses vão surgir, para mim, na época já da agricultura, aí se hierarquizam, eles passam a servir a legitimação das hierarquias das classes dominantes. Então, vão surgir os chefes dessas classes dominantes, que vão se tornar basicamente reis, faraós, coisas desse tipo. E a função da religião vai ser legitimar esse sistema, esse status quo, como é até hoje. Né? Há 12 mil anos, a função da religião é a legitimação do status quo. Antes disso, não. Então, quando a gente disser assim, a função da religião é a legitimação do status quo. Hoje, mas no período de caçador-coletor, você não tinha status quo para Exatamente. legitimar. Mas agora que tem, você usa ela para isso. Então, como o carro-chefe das classes dominantes é o rei, a religião foi capitaneada para legitimar fundamentalmente o papel do rei. Então, as forças da natureza começaram a ser transformadas, personificadas, às vezes um híbrido, como no Egito, né? É uma pessoa, mas ao mesmo tempo é o animal, o que Exatamente. provavelmente é resquício, né? É uma fronteira de transformação de uma prática mais antiga numa prática nova, mas essas religiões eram pensadas na pluralidade, eles eram todos politeístas, não há monoteísmo, não há nem monolatria no período antigo, nem mesmo com Akenaton, como se erradamente se fala na internet, não há nenhuma monolatria antes do judaísmo, até onde a gente sabe. E os deuses, então, eram amorais, todos eles. Se fosse na Grécia, mesmo na Grécia de Aristóteles, os deuses eram amorais e
no caso da Grécia, você poderia dizer de imorais mesmo. É verdade. Mas, de qualquer forma, vamos pensar em deuses amorais. A ética e a moral eram resolvidas em outras instâncias da sociedade, não era um atributo da religião resolver os problemas éticos e morais. No judaísmo também a religião era amoral. Basta a gente ler Isaías 45:7, Yahvé dizendo que ele faz shalom e ele faz a desgraça, ele e nenhum outro. Então, pronto, são deuses politeístas já personificados com a função de legitimar o rei. O auge disso, por exemplo, é o faraó egípcio, a maior e a mais importante civilização antiga, onde o próprio faraó era a encarnação do Deus. Você traz o poder divino para controlar você diretamente. Lá na Babilônia, o auge foi o imperador se dizer uma espécie de estátua do Deus, uma estátua como na Igreja Católica. Você lá tem Santo Antônio, aquilo não é Santo Antônio, representa Santo Antônio está no céu. O rei babilônico se dizia assim para a população: quem olha para ele está vendo uma estátua do Deus Tsalmu, que é a mesma expressão lá de Gênesis 1, que o Adão é a Tselem, é a mesma palavra, Tselem de Yahvé, ou seja, quem olha para o Adão está vendo a representação de Yahvé. Mas é amoral e plural. Aí vai acontecer, no campo religioso, no que diz respeito ao Ocidente, o acontecimento mais importante dos últimos 3.000 anos, que é o surgimento do Império Persa com a matriz zoroastriana. A matriz zoroastriana é uma matriz diferente de todas as outras, diferente da Babilônia, da Grécia, da judaica, da egípcia, porque ela se tornou uma matriz moral. E ela se tornou uma matriz moral não porque ela planejou, ela ou porque inventou, ou, na minha opinião, entendeu errado o taoísmo, que a gente está na época das rotas da seda. Então, os monges taoístas, budistas, faziam o intercâmbio comercial do Extremo Oriente, Egito, com a Europa, e o taoísmo migrou. O taoísmo é uma religião extremamente interessante porque é o único discurso religioso que você poderia dizer que foi intuído cientificamente. Eu acho que é mera coincidência, mas o taoísmo diz que a realidade é a circunstância provisória dos opostos necessários. Quer dizer, 4 palavras definem o taoísmo: a circunstância provisória dos opostos necessários. Aí aquele símbolo do yin yang é perfeito porque representa isso. Eu acho que Zoroastro entendeu errado. Eu acho que ele entendeu as 3 palavras, circunstância provisória dos opostos, mas esqueceu o necessário. Se você tira o necessário, você então inventa o que Zoroastro inventou. O mundo se explica pela batalha de duas forças divinas, que ele então intuiu como 2 deuses. Você pode intuir como 2 times de deuses, os deuses bons, os deuses Do maus, não mal, faz diferença exatamente. nenhuma. Mas ele intui como sendo Ahura Mazda e Arimã, o deus bom e o deus mau. O deus bom só faz o bem, o deus mau só faz o mal. E por isso que, às vezes, acontece a você coisas boas e, às vezes, acontece coisa ruim. Porque, às vezes, Ahura Mazda ganha, às vezes, Arimã ganha. No judaísmo, se você recebe uma boa notícia, é Yahvé. Se você recebe uma má notícia, é Yahvé. O problema é que, quando Zoroastro fez isso, ele gerou uma tensão de ansiedade e estresse. E as pessoas compreenderam que a vida é assim porque tem uma batalha, e aí a pergunta é: até quando essa batalha vai durar? Então, o Zoroastro, na minha opinião, ele inventa, eu acho que ele não copia, ele inventa a escatologia. Ele diz que o Deus bom e o Deus mau vão batalhar até o dia do juízo final. No dia do juízo final, cada um arrebanha os seus, as pessoas boas, porque eles são maniqueístas, né? E as pessoas mais, aí vai ter uma batalha, o Deus bom vai ganhar, então não sei porque ele não ganha hoje, né? Já está decidido que ele vai ganhar no futuro, então por que eu perdi minha perna hoje, Que nem o Raiz? cristianismo, né? Sim, mas o cristianismo é cópia disso. Na verdade, o cristianismo copia o judaísmo, que é cópia disso. 75% de tudo que o cristão crê foi Zoroastro que escreveu. Então, se é verdade que é revelado, a revelação foi dada a Zoroastro. 75%. Até o Natal, Os né? outros,
Os outros 25% vai ficar para judaísmo e Grécia, mas 75% é Zoroastro. Mas voltando, então, os maus vão ser vencidos pelos bons, vão ser lançados no lago de fogo, ou seja, no inferno, e aí os vitoriosos vão viver felizes para sempre. Com isso, ele juntou religião e moral, porque o que vai definir o time dos bons é aqueles que fazem a vontade de Ahura Mazda, que se comportam segundo a vontade de Ahura Mazda. Ou seja, o bem aí é o que Ahura Mazda diz. Pegou a moral e vinculou. No candomblé isso não tem nada disso, no judaísmo isso não existe, na Grécia isso não existe. Então eles juntaram a matriz moral. A Grécia vai tomar o império, mas não vai fazer isso. A Grécia vai continuar com uma religião pré-moral, mesmo Roma vai continuar com a sua matriz pré-moral. Mas dentro da Pérsia vai ter um acidente histórico, o judaísmo, que se torna monolátrico, no meu modo de entender, a única experiência monolátrica da história. Há quem diga que Akhenaton não era, basta assistir às aulas do falecido professor Ciro Flammarion Cardoso, que é um dos maiores, se não o maior egiptólogo do Brasil, professor da Universidade Federal Fluminense. Ele dizia com todas as letras que a interpretação monolátrica de Akhenaton é projeção protestante nas pesquisas egípcias. Então não existiu monolatria. Os judeus se tornaram monolátricos. Apesar de Isaías 45, eles adotam o zoroastrismo e fazem uma adaptação, dizem que Yahvé só pode fazer o bem, ou seja, castra Yahvé, vão inventar um diabo que não é um deus para poder pegar o esquema zoroastriano de o bem de um lado, o mal do outro para culpar, e segue o barco. O cristianismo nasce daí dentro, então vai reproduzir isso ad nauseam, e hoje, então, a gente tem a concepção de uma religião moralizada. O problema é que esse monoteísmo, essa monolatria, porque não era monoteísmo, os judeus acreditavam em outros deuses, que só serviam a Yahvé. Era coisa de judeu, eles eram absolutamente fechados dentro deles mesmos, se tornaram cada vez mais xenófobos como uma reação ao domínio grego. Então, tem que compreender a reação judaica num contexto de cidade ocupada, de povo ocupado. Toda a violência do pensamento judaico, nesse sentido, é uma reação a uma violência perpetrada contra eles, mas foi fermentando. Esse potencial de só o meu Deus foi fermentando. Mas se tivesse acabado aí, pronto, acabou, não ia interferir em nada. Mas a desgraça histórica quis que essa matriz monolátrica fermentada se juntasse com a neurose absoluta do uno platônico e neoplatônico num contexto de Império Romano. Então você vai juntar a monolatria judaica, que o cristianismo nascente reproduz, porque o cristianismo nascente é judaísmo e mais nada. Esse judaísmo nascente, que se torna cristianismo, se distancia do judaísmo como uma reação para que Roma não os perseguisse como perseguiu aos judeus. Nós não temos nada a ver com judeu. Então, eles traem a sua origem para poder sobreviver no império. Eles se dirigem para a tradição neoplatônica, então eles convertem toda a sua tradição a partir da filosofia neoplatônica, que responde por toda a teologia sistemática cristã até hoje, com exceção de Tomás de Aquino e Bultmann, que é Aristóteles e o existencialismo. Todas as outras teologias sistemáticas, Platão e, sim, Plotino, a filosofia neoplatônica. Mas isso ia ficar assim. O sujeito diz, só existe meu Deus, você manda ele encher o saco de outro e tudo bem. Mas isso virou império. A hora que isso virou império, só existe o meu Deus, se você não aceitar, você morre. Então, o monoteísmo é um acidente histórico que se perpetuou pela espada. O monoteísmo nunca em lugar nenhum, nasceu espontaneamente e foi aceito como as pessoas dizem. Nós sempre esperamos isso. Não, o monoteísmo foi inserido à força de ferro e fogo, tanto no judaísmo original, quanto no cristianismo original, quanto no cristianismo romano, porque ele enfiava o monoteísmo à força em todo mundo. Então, por exemplo, Edgar Morin, na coleção Método, diz assim, ele trata os deuses como ideias, uma determinada ideia
se hipertrofia ao ponto de assassinar todas as outras ideias concorrentes e surge o monoteísmo. Quer dizer, o monoteísmo é um fenômeno da história do pensamento, mas só se explica pelo Império Romano. Se você tirar o Império Romano, o monoteísmo não se desenvolve com a força que se desenvolveu. Aí, para azar nosso, um braço desse cristianismo vai evangelizar Mohammed, que não foi um bom discípulo, e em vez de obedecer aos cristãos e se tornar um cristão, inventou uma religião nova que também foi inaugurada pela espada. O Império Islâmico foi um império de conquista à espada. Sim. Então você tem o monoteísmo islâmico à espada, o monoteísmo cristão à espada, até que 1000 anos depois os dois vão se enfrentar e se enfrentam até hoje, né? Porque o monoteísmo é como aquele programa antigo, não sei se a sua audiência vai lembrar, Highlander. Eu Era lembro, eu lembro. Lembra do Highlander? Só Sim, pode sim. existir um. Um E guerreiro, o que você tinha que fazer, quando corta a você cabeça. encontrava outro, você tinha que cortar a cabeça dele. Monoteísmo é isso. Christopher Lambert. Monoteísmo é um câncer que, quando ele encontra outro organismo com a mesma disfunção cancerígena, um dos dois vai matar o outro. E nós só não temos um terceiro matando todo mundo na história, porque o terceiro elo, que era o judaísmo, estava sendo morto por uma Estava sendo interpretação dizimado. cristã de que o judeu tinha que pagar porque o judeu matou Jesus, o que é um discurso criminoso do cristianismo, porque isso não é verdade em nenhum momento. Mas quando você olha para os judeus agora, a partir de 1948, e vê o que eles fazem com o Estado Islâmico, aí você imagina assim, caramba, então se o judaísmo não tivesse sido perseguido durante 2000 anos, ele era mais um dando espadada na cabeça dos outros como cristão e muçulmano, tenha certeza absoluta, porque monoteísmo é isso. Monoteísmo não sabe conviver com a pluralidade, ele não pode, não é que o crente seja isso é preciso compreender. Não é que o crente seja uma pessoa ruim, que o católico seja uma pessoa ruim, que o islamita seja uma pessoa. O sistema não permite que ele conviva e tolere uma doutrina que o anula, né? Porque se existem vários deuses, então eu estou errado. E o curioso Espero ter disso. explicado, Não, apesar do explicou voo muito bem, não, que isso, de longa duração. excepcional a resposta que traz outras discussões importantíssimas, porque o senhor abrangeu dessas culturas mais anímicas, dessas religiões, né, primitivas, até essa passagem pro o Egito antigo, para o monoteísmo, junto com a sociedade judaica e depois cristã e islâmica. E uma coisa curiosa que o senhor falou é em relação a esse monoteísmo, quando ele encontra um rival, eles combater um ao outro e tentar ser como se fosse um Highlander, só pode existir um. E o curioso é que, assim, né, no meu ponto de vista, eu queria saber se o senhor também concorda com isso se propaga por conta da espécie humana não se questionar muito em relação às suas próprias crenças, porque uma vez que alguém diz que é uma autoridade que representa a Deus e que a partir daquele momento tudo que ele disser, se a pessoa não obedecer, ela estará condenada, isso é muito fácil para você conseguir politicamente manipular e coagir todas essas pessoas. E dentro de vários braços do monoteísmo, a gente pode falar o catolicismo, o protestantismo, as igrejas neopentecostais, todas são monoteístas, mas, inclusive, elas rivalizam entre si. Então, por exemplo, o senhor era batista, eu era presbiteriano, você tem os batistas têm crenças diferentes do presbiteriano em algumas situações, em relação ao livre-arbítrio ou predestinação. Então, há de se criar outras leis ou normas que, ainda que sejam monoteístas, as pessoas acabam tendo que escolher entre uma ou outra e a dela é a certa. E acho que isso acontece e é tão fácil que as pessoas sejam enganadas porque elas não se questionam sobre o que é o certo e o que é o errado. Por que, que o presbiteriano é o que está certo? Por que, que Calvino está certo? Por que, que Agostinho está certo? Ou Bultmann, que o senhor citou, foi isso que me fez abandonar, por exemplo, o seminário que eu fazia de teologia, porque eu pensei, isso já com 20, 21 anos, para que eu tenho que estudar
e entender a respeito de Deus o que teólogos falaram 400, 500 anos atrás. Eu posso pegar a Bíblia e eu mesmo interpretar. Eu tenho o cérebro, eu tenho uma consciência para interpretar segundo, né, a minha própria consciência. Então, isso foi um dos motivos que me fez me tornar uma pessoa bem cética e agnóstica hoje em dia. Por que que o senhor acha que as pessoas tendem a não se questionar e acreditar, enfim, em diversos tipos de absurdos que, inclusive, essas religiões monoteístas continuam propagando ainda hoje, como a gente vê com as religiões, né, seitas neopentecostais aqui no Brasil, por exemplo? Para mim, o Tiago, é a graça e a desgraça do fenômeno da cultura humana. Nós somos uma espécie, até onde a gente acha que conhece, a única espécie que, apesar de viver no mundo, não vive no mundo. Eu gosto de pensar, ainda que seja uma aproximação meramente metafórica, no caramujo, né? Você olha para um caramujo, ele vai andando e ele segrega não, secreta. Secreta. Aquela Aquela gosma. gosminha, Isso. Tanto é que depois você olha a parede e tem aquele. rastro. Aí a Ah, pergunta é: ele está andando no chão ou ele está andando na gosma que o protege do chão? Todos os seres da natureza, todos, vivem na natureza e mediam a sua relação com a natureza, diretamente com a natureza, por meio dos instintos. Então, se você pegar uma colmeia de abelha há 15 mil anos atrás, é igual a colmeia de abelha hoje, porque elas não podem inventar nada. Não inventam. Se você pegar um leão há 50 mil anos atrás, ele vive igual ao leão de hoje. Não tem evolução nenhuma no modo de vida de uma determinada espécie, a não ser pelos processos de evolução, porque ele se sim, diferencia, biológico. tem o acidente genético. É óbvio que a vida se explica pela evolução, mas a evolução não é você está vivendo aqui, de repente, pluf, você vira outra coisa. São processos de diferenciação, de grupo, etc, etc. A espécie humana não. Como nós ganhamos pensamento simbólico, nós ganhamos a maldição de ter que viver no mundo de explicação da realidade. Os animais são intrinsecamente muito mais capazes de lidar com a realidade bruta do que nós, porque nós podemos errar a interpretação. Mas o problema é que o animal nunca vai saber, até porque ele nunca vai se perguntar o que é a realidade. Ele simplesmente vive. Nós não, nós temos que criar uma cultura e viver nessa cultura que precisa ser adequada à realidade, porque senão você morre. Você não vive no mundo real, você vive na cultura, mas o sucesso de uma cultura é a proporção de fidedignidade que ela tem ao mundo real. Você faz uma interpretação a mais estapafúrdia que for do mundo real, mas essa interpretação tem que permitir que você sobreviva naquele mundo. Porque se você cria uma interpretação de que já que eu posso nadar nessa lagoa, posso nadar no vulcão, você vai morrer. Então, a gente inventa a cultura, mas a cultura precisa se adaptar à realidade. O problema é que, inventando a cultura, nós produzimos crianças que nascem sem cultura. Aí está o problema. Então, o que, que a sociedade faz? E tem que fazer. Você pega a cultura que outros prepararam e enfia dentro da criança. Então, papai, mamãe, vizinho, tio, irmão, tia, professora da escola, pastor, todo mundo vai Padre. enfiando a cultura dentro da cabeça da criança. É assim que tem que ser. Ok, ponto. Uma outra observação. Não compartilho a ideia de que são as ideias que nos fazem viver. É o nosso modo de vida que produz as nossas ideias. E as nossas ideias são consequência do nosso. E é modo de vida não no sentido individual, o modo do sistema da civilização. Uma sociedade de classes produz pensamentos que legitimam uma sociedade de classes. E a função do discurso de Deus, em qualquer religião, é a manutenção do status quo. Ponto. Então, já que a função última de toda a cultura numa sociedade de classe é a manutenção do status quo, a educação é sempre reacionária. A educação institucional, familiar, escolar, é sempre reacionária. Mesmo quando a gente tenta fazer uma educação transformadora, no fundo a gente quer uma educação transformadora que transforme as pessoas na direção dos nossos valores. Exatamente. No que a gente Mesmo acredita. progressistas,
você flagra progressista querendo silenciar o discurso de todo mundo. Por quê? O Exatamente. sujeito tem direito à liberdade para reproduzir O que a ele acha. verdade ótima dele. É ridículo. Então, se os progressistas já são assim, imagina uma sociedade que funciona em função de legitimar o status quo. Aí dá-se a desgraça, porque como é que o sujeito vai acordar aos 15 anos e ter uma ideia de autonomia? Como é que a criança vai ter coragem de criticar o divino? Tudo conspira para a submissão, para a passivação, né? Brincando com a sua especialidade, eu só estou brincando e fazendo uma analogia, os seres humanos vivem em constante hipnose. A cultura as mantém presas dentro de uma, vou usar outra expertise sua, dentro da encenação de um jogo que parece ontológico e absoluto, quando tudo é inventado, tudo, absolutamente Sim. tudo. Não há nada que um ser humano não faça que é invenção da cultura, a não ser fazer xixi, cocô, sexo. As Aqui coisas é. biológicas, Aham, mas mesmo fazer xixi e cocô, cada sociedade faz de um jeito. Por exemplo, lá exatamente. na China, na época das Olimpíadas, eles tiveram que dar um jeito na população para não escarrar nas ruas, porque é costume. Aham. Por exemplo, eu assisto muitas séries do Netflix e adoro as séries coreanas, são Sim, magníficas. sim. Também gosto São muito. magníficas. Magníficas. Não assisto mais nada dos Estados Unidos. As séries coreanas E são filmes também. espetaculares, mas não tem um único ator, porque a cada 10 cenas, 9 eles estão comendo, que não fale de boca aberta enquanto está comendo. É cultural. E eles estão se lixando. Se É. o resto do Ocidente. Ocidente é cachaça direto, é cachaça, 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 cachaça. A mulher anda bêbada pela rua e comendo de boca aberta. É questão de cultura, mas lá vai ser reproduzido. Só muito, nunca foi impossível de uma pessoa ou outra ter ideias críticas da sociedade, mas ela olha para um lado, olha para o outro, a mãe vai brigar com ele, o pai vai brigar com ele, todo mundo vai brigar com ele, ele inibe aquele pensamento. Mais recentemente, a cultura ocidental, por interesses econômicos, porque o capitalismo só sobrevive com intercâmbio, se você Verdade. fecha, tá bom? O interesse comercial capitalista obrigou as autoridades, tanto religiosas quanto governamentais, a ir afrouxando a compartimentalização estanque da cultura. E aí começou a haver contaminação de cultura para cultura, vai surgindo efervescência, as cidades se tornam megalópolis absolutamente complexas, o livre circuito de ideias começa a florescer, aí o potencial emancipador de cada espírito humano começa a vir a efervescência. Aí você vai hoje na sociedade planetária, você vai ter em torno de 10% de pessoas que não professam religião nenhuma. E isso deriva da possibilidade de um livre círculo de ideias, da crítica das ideias. Para você, apenas um exemplo, toda a crítica bíblica, quando eu sou especializado em crítica bíblica, no meu canal eu faço crítica bíblica. E as pessoas, quando veem crítica bíblica, elas interpretam que aquilo é um derivado do iluminismo. O iluminismo é século XVIII, século XIX. Não, a crítica bíblica foi inventada por pastores luteranos e reformados do Sim. século XVI e XVII, porque Lutero mandou eles lerem a Bíblia. Então, quando Lutero mandou eles lerem a Bíblia, Lutero pôs em movimento um fenômeno material que vai determinar o rumo do processo. A hora que os pastores começaram a ler, 99 vão continuar na hipnose, para Sim, brincar com a sim. sua especialidade. Eles sabem que Lutero prega A, eles vão ler a Bíblia e vão achar A. Os outros sabem que Calvino prega B, vão ler a Bíblia e vão encontrar B. Mas sempre tem aquele 1% de espírito de porco. Se fosse há 3.000 anos, esse espírito de porco ficava quieto. Mas é o período posterior à Renascença, posterior à Reforma. Se Lutero pode dar com a mão na cara do Papa, por que eu não posso dar com o pé na bunda de Lutero? Aí o espírito moderno traz à tona a crítica bíblica. Ou seja, é um fenômeno de cultura. A cultura tanto nos leva ao encapsulamento, ao fechamento, mas ela propicia a abertura. Eu gosto de pensar uma frase de Marx,
que dizia que nós ainda estamos na pré-história da humanidade. A humanidade ainda não experimenta a sua existência no seu pleno potencial. Não estou falando daquelas baboseiras que circulam pela internet, de que a gente só usa 10% do Do potencial cérebro. do cérebro. Não estou falando dessas baboseiras, não. Com a nossa capacidade de imaginar o possível e a capacidade moderna de realizar o possível, a gente só não faz o que é possível de fazer porque a sociedade como um todo não quer. Porque é uma sociedade de classes, né? Perfeito. E uma coisa interessante também que o senhor trouxe em relação a os pais, figuras de autoridade de uma forma geral, professores, enfim, figuras religiosas, colocarem essa cultura, enfiar na cabeça de crianças, né, o que eles querem que a criança acredite e essa cultura seja perpetuada. Tem um artigo do Paul Marsden, não sei se o senhor conhece, que é a memética e o contágio social. Também é muito interessante, que ele fala que a gente herda e transmite esses comportamentos, emoções, crenças e princípios religiosos também, não só através das nossas escolhas racionais, mas através do contato. Então, quando o ser humano ele não tem certeza de como reagir a algum estímulo ou a uma situação, essas teorias surgem como se a gente precisa olhar alguém para ter uma referência em busca de orientação para aí sim, inconscientemente, a gente começar a imitar. E muitas vezes a gente faz isso inconscientemente ao longo da vida. O senhor falou que é uma criança, por exemplo, que questionaria Deus. Eu fui uma. Eu lembro de, com 8, 9 anos de idade, olhar para o céu e falar: Deus, por que essas coisas acontecem como acontecem? Eu ia ler a Bíblia já desde pequeno, eu fui criado no catolicismo. E aí, com 15, 16 anos, eu passei por um processo de ceticismo, fui tentar entender, estudar outras religiões, não só o catolicismo, né, e o cristianismo de uma forma geral. Aí li o Evangelho de Kardec, li livros budistas, li livros taoístas, e aí aos 19 anos, enfim, eu me converti na igreja protestante, e aí foi com 19 para 20 anos comecei a fazer o seminário teológico presbiteriano. E como falei para o senhor, apesar de eu acreditar naquele momento que muitas das coisas que eu tinha aprendido faziam sentido, quanto mais eu conhecia, mais eu percebia que eu ficava desconfortável, porque eu via que o que eu pensava não era bem assim que acontecia. A realidade não era tanto condizente com a crença que eu tinha. Só que muitas pessoas se fecham dentro dessa crença para ficar numa situação confortável, acredito eu. E, infelizmente, elas vão ficando cada vez mais isoladas e, é como o senhor falou, eles acabam se tornando o dono da verdade, né? Eu tenho, por exemplo, familiares que eu perdi praticamente o contato todo por conta disso, porque como eu saí da igreja e eles continuam, e eu fui a primeira pessoa a ir para a igreja e sair, então eu sou um desviado, assim, né? Uma pessoa que vai para o inferno. Eles, enfim, quando me encontram, continua orando por você e Deus vai te perdoar. Por que que, apesar de muitas vezes o conhecimento revelar que as nossas crenças não condizem com a realidade, as pessoas se fecham nas próprias crenças e não se abrem para aquilo que está aos seus olhos? É porque a sua própria declaração já deu uma resposta quanto a isso, é porque nós não temos uma existência unicamente heurística. A nossa mente não funciona o tempo todo querendo estar adequado à compreensão correta da realidade. A nossa mente trabalha sempre em três câmaras: a heurística, a estética e a política, e a gente envolve a nossa adesão à realidade na Câmara Política pela vontade. Então, a gente tem o desejo de compreender a realidade, mas a vontade de se inserir na realidade, e também os sentimentos, o mundo afetivo, o que pode gerar bons sentimentos e sentimentos ruins. Então, você pode olhar para a realidade e ver que o arcabouço de explicação religiosa que você recebe naquela comunidade não funciona bem. Quando você olha, você vê alguma coisa esquisita. Aí você tem duas possibilidades: questionar, sair da realidade daquela comunidade para o mundo do qual você não tem informação nenhuma e vai gerar segurança, vai gerar estresse, ou você relativiza a, a crítica que você percebe com seus próprios olhos da realidade em troca de permanecer satisfazendo suas necessidades afetivas naquela comunidade, ou até por interesses, aí é o campo da vontade, de alguma posição dentro daquela comunidade. Então, se nós existíssemos unicamente de modo heurístico,
a nossa neurose fosse viver de acordo com a compreensão real da realidade, não existiria religião. Mas o cérebro humano não funciona assim. Heurística é heurística, por isso a gente pode fazer ciência. Mas nós temos o lado afetivo, e o lado afetivo pode gerar muita autoestima, mas baixa autoestima. Excesso de segurança, ao ponto da pessoa pôr sua vida em risco a todo momento, ou absoluta falta de confiança. Então, ela gera dependência. Como as nossas relações são de dependência à autoridade, mãe, pai, pastor, família, religião, Uhum. veja, o Paul Veyne tem um livro, Acreditavam os Gregos nos Seus Mitos. Ora, os gregos mitos são despoderadamente sem vergonhas. Você olha para aquilo, está vendo logo que aquilo ali é conversa fiada? Aí o Paul Veyne responde assim: não, eles acreditavam nos mitos, os gregos. Mas por que eles acreditavam nos mitos? Ele dá duas explicações. Primeira, porque são narrativas, e o cérebro humano funciona apreendendo a realidade por meio de imagens em sequência, Sim. narrativa. E segundo, porque não é que eles acreditavam nos mitos, eles acreditam nas pessoas que contam os mitos, eles Exatamente. Na confiam nos autoridade. narradores. Então, a criança confia no pai. Eu lembro, quando eu me converti à fé batista, aos 18 anos, eu fui batista mesmo de 1984 até meados da década de 90, mas de meados da década de 90 até 2010, quando eu ainda mantive alguma relação com os batistas, era por administração. Eu já não aderia mais àquele mundo conceitual, estava naquela fase de você negociar com você mesmo e negociar com o mundo onde eu estava inserido. Sim. Aí, a partir de 2010, nunca mais expressei pensamento religioso. Mas eu me lembro que quando eu entrei na Igreja Batista, o que o meu pastor dissesse, para Era mim, era verdade. inquestionável. Eu não acreditava nos mitos. Vou voltar a esta palavra. Eu estava hipnotizado pelo carisma. E carisma não no sentido da performance. A pessoa se torna uma instância absolutamente sagrada. O que ela disser. Uhum. Os primeiros anos da conversão religiosa é um período de absoluta potência de controle do seu imaginário. Mas isso Exatamente. arrefece. No meu caso, arrefeceu eu dentro do seminário. Dentro do seminário, explode a sua cabeça, não tem jeito. Comigo a mesma Mas coisa. quando arrefece, você, dentro da igreja, com a sua família, arrefece e entra no processo de administração. Você vai morrer com aquele pensamento, já não é mais aquela libido violenta que te liga ao credo, mas você vai permanecer porque você faz, consciente ou inconscientemente, pondera prós e contras, vou ficar aqui. Aí Fica tem mais seus confortável. amigos, é muito mais confortável. Porque nós somos seres de cultura e, repetirei, nós somos treinados o tempo todo por todos da sociedade, sem nenhuma exceção, a manter as coisas do jeito que estão. Então, o espantoso é a gente conseguir se livrar disso, né? Exatamente isso que eu ia perguntar para o senhor. Porque para mim, por exemplo, para mim seria muito mais confortável eu continuar me enganando em relação ao que eu acreditava com os fatos, né, com aquilo que eu observava, do que ter, assim, ser uma pessoa, digamos assim, pensante, cética e questionadora, porque se tem uma coisa que qualquer tipo de religião não gosta é a palavra porquê, né? Se você questionar a autoridade, você já não é bem visto. E eu sempre fui uma pessoa muito questionadora. Então, quando você está envolvido por um grupo que te acolhe, você tem essa sensação de pertencimento e que, inclusive, te dá um sentido para a vida. Quando você sai disso, é uma ruptura muito forte. Muitas pessoas podem até ficar um pouco desorientadas por conta de viverem muito tempo nesse tipo de congregação. Para o senhor, como é que foi? Para mim, eu não conseguiria agir de outra forma a não ser da forma que eu agi. Eu sou quem eu tenho que ser, eu não consigo ser outra coisa. O que eu faço é desenvolver uma interface para lidar com o mundo onde eu estou inserido, juntando os dois polos. Eu, conforme eu sou, e não me apresentarei como outra coisa, e o grupo em relação ao imaginário e ao comportamento do grupo. Então, que tipo de comportamento, sendo eu quem eu sou, eu preciso administrar naquele espaço. Então, mas eu não conseguiria, naquele espaço,
dizer algo que traísse o meu pensamento. Eu disse que da década de 90 até 2010 eu ainda estava envolvido, de algum modo, com a Denominação Batista. Eu era professor de seminário, por exemplo, cheguei a ser coordenador do principal seminário batista da Convenção Batista Brasileira do Brasil, mas eu nunca disse, nem em sala de aula, nem nos eventos institucionais, alguma coisa que conspirasse contra a minha própria compreensão das coisas tais quais elas estavam. Em sala de aula eu era eu, fora de sala de aula eu era a mesma pessoa, quer dizer, eu sempre sou eu em todos os lugares. Eu não conseguia e não consigo negociar os meus pensamentos. Às vezes eu consigo administrar o que eu vou dizer para determinada pessoa, às vezes eu não consigo, vai depender muito da circunstância. Mas eu me comporto fechado dentro de mim mesmo, no meu dia a dia, e só me expresso a partir da minha compreensão agnóstica, científica, em sala de aula e na tenda do necromante, no meu canal. Fora disso, no dia a dia, ninguém nem vai saber que eu sou agnóstico, porque não me interessa me apresentar para as pessoas, não me interessa convencer as pessoas. Eu realmente acredito que a transformação da sociedade não acontece pelo convencimento de ninguém, Sem então eu não dúvida. tenho neurose de evangelizar ninguém, mas as pessoas acham que eu sou um missionário agnóstico por conta da forma contundente em que eu me expresso, mas é um papel. Perfeito. Eu não sou esse aqui. No dia a dia, eu não sou esse que está dando entrevista. No dia a dia, ninguém vai ouvir minha voz. Se eu sentar num ônibus, não tem nenhum impulso de convencer absolutamente ninguém. Se o cara conversar comigo, não vou direcionar a conversa para convencê-lo de absolutamente nada. Perfeito. Agora, se me Se der o surgiu o espaço, assunto, sim, se surgir o assunto e ele perguntar, porque se surgir o assunto e ele expressar uma crença, ele vai ficar falando sozinho, eu vou ficar olhando para ele, não vou questionar, não vou colocar ele contra a parede, não quero saber. Agora, se ele tocar no assunto, eu acredito assim, o senhor acha que... Se ele perguntar o que eu acho, mas se não perguntar, não vai saber o que eu penso. perfeito. Realmente, acho que as pessoas aprendem muito mais com o exemplo do que com a tentativa do convencimento, né. Professor, eu queria agradecer o espaço que o senhor deu, as experiências, o conhecimento que o senhor compartilhou, e terminar com uma última pergunta, que seria, em relação à forma como a religião e as crenças ao redor do planeta se modificaram ao longo dos anos. Atualmente, o senhor falou que, por exemplo, 10% da população se dizem agnósticas ou que não tem uma crença definida, né, uma religião definida. O senhor acredita que com o desenvolvimento da tecnologia isso tende a aumentar? Porque a gente já vê que em países com índice de desenvolvimento humano maior, as pessoas tendem a ser mais agnósticos ou ateus e ateias. O senhor acredita que isso tende a aumentar, pelo menos nos países mais desenvolvidos, ou tende a ficar por aí mesmo? É uma questão delicada porque o desenvolvimento tecnológico, potencial da espécie humana, não acompanha o desenvolvimento social dos países por conta da sociedade de classes em que a gente vive e do imperialismo que governa o mundo. Os países desenvolvidos, Estados Unidos e Europa, não querem, não vão deixar e vão fazer o que for possível para impedir o desenvolvimento dos outros países. Isso decidido em reuniões, é programa, está escrito, é programa de governo, etc. Então, quanto mais possibilidade de desenvolvimento, mais os países que estão na ponta vão impedir o desenvolvimento dos outros países. Então, o desenvolvimento potencial da humanidade está num ponto excelente no planeta, mas em poucos lugares. Você olha para a América Latina, subdesenvolvimento. Você olha para a África, subdesenvolvimento. O choque tem acontecido fora dos olhares do público, mas quem acompanha a geopolítica percebe, o choque tem acontecido na Ásia. A Ásia tem alcançado um desenvolvimento absurdo, não tem comparação com o Ocidente, mas é um desenvolvimento que não é feito dentro da plataforma ocidental. O Ocidente tem uma cultura que ele pensa que é divina, hegemônica e a única do universo, despreza, por exemplo, o modo de ser do oriental, mas o Oriente está se superdesenvolvendo fora da gestão da cultura, dos valores e das opiniões do Ocidente.
mais cedo ou mais tarde isso vai ter um entrechoque. Mas lá está se desenvolvendo. Quando um país se desenvolve ao ponto de que as necessidades materiais da população, pirâmide de Maslow, Sim, comida, as numa necessidades básicas. sociedade em que essas necessidades são satisfeitas, a religião cai vertiginosamente, porque a função precípua da religião não é como se a gente aprende na universidade, você deve ter ouvido isso, que a função da religião é dar sentido às pessoas. Isso é conversa fiada, isso é papo de É classe poder, média, né? professor de universidade. A poder do ponto de vista do sistema, Sim. mas é magia do ponto de vista da população, que a população quer Ah, comida, sim, trabalho, sim, saúde. sim. É magia. Sentido é conversa de professor de classe média. Então, quando as necessidades básicas da população são satisfeitas em nível ótimo, pense, por exemplo, os países escandinavos. A juventude nos países escandinavos não é mais religiosa. Sim. Aí você projeta isso para o futuro, é uma geração que vai crescer, quando você falar de religião para ela, vai olhar para você de baixo a cima. De que buraco você saiu? Não significa, porque essas transformações estão se dando dentro de um regime político planetário que é uma sociedade de classes. Então, eu estou aqui me pronunciando sobre transformações dentro desse regime. Não posso imaginar o que vai acontecer com a religião quando esse o sistema geopolítico planetário deixar de ser de sociedade de classe. Se isso vier a acontecer, eu não tenho a mínima ideia do que vai acontecer com todas as coisas. Mas dentro do sistema de classe, quando a sociedade satisfaz as necessidades materiais de sobrevivência ótima da população, a religião cai a nível baixíssimo e somente aquelas pessoas que têm necessidades do topo da pirâmide de Maslow, necessidade de ser reconhecida, Uhum. necessidades estéticas muito super desenvolvidas. Em vez de você ir no teatro, você frequenta a religião, mas você não vai mais na religião porque você está com medo do inferno. As doutrinas vão para o É saco, um evento a só, né? religião vira a religião vira um acontecimento cultural. Por que, que não acontece na África? Por que não acontece na América Latina? É óbvio, porque as condições básicas da população, o salário mínimo do Brasil é um dos piores do planeta. É menor do que o salário do Equador. Então, aí você olha para o Brasil, 80% da população religiosa, é óbvio. Dê comida, emprego, salário, saúde para essa população, que isso vai cair para 20% de gente alucinada com religião. O restante vai ficar assim de boa. Então, a religião, ela é um fenômeno muito entranhado dentro da sociedade, porque ela promete, como um placebo, satisfações falsas para realidades verdadeiras, para necessidades verdadeiras. As pessoas vão para as religiões não é porque elas inventam necessidades. Elas têm necessidades e a religião é vendida como uma satisfação para aquilo. E é vendido de um jeito tão pilantra, Isso que me porque se incomoda. você aplicasse o Código de Defesa do Consumidor, os líderes religiosos todos estavam processados. Pô, Porque o religioso pode prometer e não entregar nada, e sim. fica por isso mesmo. Ah, Tem e a uma culpa tese de é da fé, né? doutorado. Que você que não tem Sim, fé. sim. Você promete. Se a pessoa conquistou, graças a Deus. Se não conquistou, é porque ela pecou, porque ela não tem É, fé. Ou seja, mas por que, que a população, que o pessoal chama de gado, e eu acho que não deve chamar, porque são vítimas, por que, que a população não se dá conta? Porque se ela não se entregar aquele jogo, ela vai voltar para casa onde não tem comida, onde não tem emprego. É melhor ela estar sendo enganada e muita gente está ali, mas será? Será? É uma aposta, porque fora daquele espaço ela não tem nada. não tem opção. Por promessa, ela prefere a promessa do pastor do que do político. Porque pelo menos a promessa do pastor dá a ela uma satisfação psicológica. Ela pensa, vou para o céu, É, Deus gosta exatamente. de mim. Tem uma Tudo recompensa ilusão. vindoura, né? Se não tem aqui na Terra, Sim, pelo menos quando eu morrer, eu vou ter aquilo que eu mereço. sim. É triste, é muito triste as pessoas serem enganadas e usadas dessa forma, mas infelizmente são poucas que fazem essa reflexão que eu fiz, que o senhor fez, e acho que esse episódio aqui vai servir muito para muitas pessoas pensarem também e, como é que eu posso dizer, não se adequar
a religião, mas a questionar mesmo e entenderem que você pode ser uma pessoa feliz com um pensamento próprio, independente daquilo que você foi criado ou doutrinado desde criança. Obrigado, doutor, professor Oswaldo, pelo seu tempo, pela oportunidade de conversar com o senhor. Eu que agradeço.